Semana passada eu fiz uma live e acabou não ficando tão bom porque teve alguns problemas técnicos, teve um pessoal que saiu no meio e tal. Próxima live vai ser melhor, a gente vai melhorar essas coisas. Aí eu fiz um resumão aqui para todo mundo, ó, pelo menos poder rever o que foi discutido e poder tirar suas dúvidas depois. Basicamente o tema principal dessa live foi comprar Bitcoin, tá? E aí eu tentei explicar as principais formas e tudo mais e eu fiz um resumão para tentar explicar agora quais são as principais formas, tá? Basicamente, corretoras centralizadas é o jeito mais fácil para quem está iniciando, não tem a menor dúvida. Uma corretora centralizada, quando eu digo centralizada, é porque tem um dono, tem uma empresa, essa empresa é formal, ela é toda bonitinha, são plataformas digitais que você entra lá, se cadastra, como se fosse cadastrar num site, confirma o e-mail, confirma o celular, igual qualquer tipo de cadastro aí. Tem um botãozinho lá, fazer depósito. Aí já aparece lá as opções, via Pix, TED, etc. Você escolhe, por exemplo, Pix, aí já vai aparecer o QR Code para você fazer o depósito. Depois que você faz o depósito, demora um tempinho para confirmar, confirma, aparece seu saldo lá. Depois que você tem saldo, você já pode comprar Bitcoin, aparece um botãozinho lá, comprar Bitcoin. Vai aparecer o preço das ofertas à vista daquele Bitcoin e você vai comprar o equivalente em Bitcoin ao dinheiro que você tiver de saldo, tipo R$ 100, R$ 1.000, etc. É muito fácil operar, por exemplo, com a Binance, que é uma empresa grande, uma corretora grande. Então, por isso que é o jeito mais recomendado se você está começando nesse mundo agora, tá? Você vai ver lá que tem muitas opções, é um universo gigantesco, tem muitas moedas. Depois você vai ter que estudar mais para entender quais são essas moedas, o que são Bitcoin. Por enquanto, eu recomendo que você vá no mais certo, que é o Bitcoin. A vantagem, então, nesse mundo das corretoras centralizadas é que é muito fácil, mas atenção, corretores podem falir. Em 2022, uma corretora grande, a FTX, faliu, ela estava realmente fazendo uma coisa ilegal, ela está fazendo uma pirâmide e esse mundo é cheio disso. Então tem que procurar as corretoras com mais reputação no mercado. A Binance tem reputação. Tem outras corretoras, por exemplo a Coinex, que é uma corretora que não está no Brasil, que também tem uma boa reputação, que algumas pessoas usam ela porque ela não compartilha as informações aqui com o Brasil, então as suas informações financeiras ficam um pouco mais discretas e privadas. Se isso for importante para você, de repente pesquisa aí como é que é na Coinex, é bem parecido com a Binance. Tem uma diferençazinha lá quando você faz o depósito, você tem que usar um banco parceiro ou uma coisa assim, tem que dar uma estudada, mas é fácil encontrar na internet aí um tutorial que te explique isso, tá? A corretora descentralizada, ela tem um sentido parecido, só que ela tem mais privacidade. Só que ela é um jeito mais trabalhoso de você fazer negociação. Você faz negociação direto com uma pessoa que quer comprar e quer vender. É uma plataforma feita por desenvolvedores e colaboradores. Nesse mundo do Bitcoin você vai ver que tem muito isso. Essas plataformas são criadas de forma colaborativa, com código aberto, todo mundo pode auditar. E o objetivo delas é deixar o processo de compra e venda de Bitcoin mais privado, porque a gente sabe que pelo mundo afora tem muitos governos que são muito autoritários e tem pessoas que estão querendo se proteger de alguns avanços autoritários de alguns governos e preferem usar corretoras centralizadas, mas elas não são recomendadas se você não tem experiência ainda no assunto, tá? E ela tem outra desvantagem, tem baixa liquidez e negociação de baixo valor. E para você operar em corretores centralizados, você já tem que ter uma carteira de autocustódia, você já tem que ter algum Bitcoin para fazer um depósito em garantia. Então, de novo, não é muito recomendado se você não tem experiência em Bitcoin, em operar, enfim, nesse mercado. A Bisq, por exemplo, é uma corretora descentralizada que é muito utilizada e muito falada. Então, você entra no site lá da Bisq, se você tiver curiosidade, consegue baixar e operar nela. Mas, enfim, é mais para quem já está avançado no tema. Comprar Bitcoin diretamente de um amigo também é possível, só que você tem que ter um amigo, tem que ter bastante confiança, mas é sem burocracia e sem cadastro, né? Se você já tem que ter uma carteira de autocustódia já instalada e você opera muito facilmente, e só exige confiança. Existem alguns grupos por aí de amigos que criam e nesse grupo de WhatsApp fazem negociação entre amigos, só que de novo você tem que ter muita confiança e normalmente só dá para fazer isso em valores baixos, porque, enfim, valores muito altos é mais difícil. Usando carteiras de autocustódia, você também pode converter para stablecoin. Eu comentei isso na live. O que é uma stablecoin? Nesse mundo de criptomoeda, você, conforme vai vendo, você vai conhecer vários tipos de criptomoedas. E existe um tipo de criptomoeda chamada stablecoin, que ela é vinculada às moedas tradicionais. Ela tem o objetivo, claramente, de ter um valor igualzinho à moeda tradicional. Então, por exemplo, a stablecoin de dólar, o USDT, ela vale exatamente $1. A Tether, que é a empresa dona dessa USDT, ela é uma empresa privada que é auditada e ela, teoricamente, tem dólares suficientes para compor todos os saques. Se todo mundo precisar sacar o SDT, ela vai ter dólar suficiente para entregar. Isso é o que garante ela, mas de novo, tem algum risco dessa empresa quebrar, exatamente como um risco de corretora, coisa que não acontece no Bitcoin. O Bitcoin de autocustódia ele não tem risco de quebrar, ele tem outros riscos, mas vamos concentrar aqui na stablecoin.
A stablecoin ela tem esse risco, porém ela está sendo cada vez mais utilizada e ela tem sido muito amplamente utilizada e está sendo cada vez mais líquida. No Paraguai já é fácil encontrar loja que aceita o USDT, por exemplo, para comprar produtos. Então esse é um novo mundo, é um mundo que está realmente revolucionando. É importante você conhecer. E dentro de uma carteira de autocustódia, por exemplo, a Exodus, você consegue fazer conversão de Bitcoin para o USDT de um para o outro, só que você paga tarifas mais altas do que em corretoras. Então não é muito recomendado você fazer isso através de uma Exodus da vida, mas é uma opção. E é bom que você saiba, porque de repente você não quer operar numa corretora, você quer direto na sua carteirinha lá, e aí você fica mais discreto, mais privado e tudo mais. Minerando Bitcoin também é um processo ótimo também de você receber Bitcoins e também é super privado e tudo mais, mas é só para especialista, é um processo super técnico que você tem que ter bastante segurança digital, você tem que saber o que está fazendo, tem que ter máquinas especializadas e gastar muita energia. Então a vantagem mesmo é que você gera Bitcoin sem intermediários e cai direto na sua conta e você não precisa contar para ninguém. A desvantagem é que existe um alto investimento, máquina, energia e segurança de informação. A curiosidade é que muitos países frios e com energia barata têm criado fazendas enormes de mineração de Bitcoin. Você pode procurar na internet aí, são verdadeiras fábricas de máquinas e máquinas e máquinas que são colocadas uma do lado da outra para poder fazer mineração de Bitcoin. Bom, trabalhando e recebendo em Bitcoin, já está ficando cada vez mais comum aí ao redor do mundo esse tipo de situação. Aqui no Brasil tem uma praia chamada Jericoacoara, no Ceará, que a maioria dos comerciantes já está aceitando Bitcoin. Porque houve lá um congresso de Bitcoin e nesse congresso treinaram os comerciantes da região para receber Bitcoin. Todos eles instalaram uma Blue Wallet, uma carteira de Bitcoin que roda com uma rede Lightning. A rede Lightning é uma rede adjacente à rede principal do Bitcoin que permite transações de tempo real, como se fosse um Pix do Bitcoin. Então, eu comentei isso na live rapidinho, o que é uma rede Lightning, mas a gente tem que fazer realmente uma live só para explicar isso, porque tem detalhes aí. Mas, basicamente, a curiosidade é essa. Já tem gente trabalhando por Bitcoin, aqui do Brasil, inclusive. Investindo em Bitcoin de forma indireta. A gente comentou na live que existe também, você pode comprar Bitcoin sem precisar se preocupar com autocustódia, sem se preocupar com chave privada. A vantagem disso é realmente que é mais fácil. E você vai pagar todos os impostos, você vai ficar direitinho com o seu fisco aí, você não vai ter preocupação. A desvantagem é que tem um risco da instituição quebrar, é igualzinho o risco de corretora, e tem o risco de confisco do governo também, que também tem esse risco na corretora. O governo, enfim, a gente já viu isso ocorrer no passado e pode ocorrer no futuro novamente. O governo em alguma crise, algum problema, sei lá, digamos que o INSS quebre, ou qualquer coisa desse gênero, o governo vai lá e fala, não, vamos confiscar todos os bitcoins de todas as corretoras e vamos confiscar também os fundos, ETFs e tudo mais. Então tem esse risco. Claro, se você for um cara mais experiente no mundo financeiro e quiser escapar desse risco brasileiro, você pode investir em ETF lá fora. Aí você tem que ter um pouquinho mais de experiência, abrir uma conta lá fora, investir em ETF de Bitcoin lá fora, ou comprar ações de uma empresa chamada MicroStrategy. Pesquisa aí, essa empresa é muito famosa, porque ela basicamente é uma empresa cotada na Bolsa Americana que só faz uma coisa, compra Bitcoin. E aí o preço da ação varia conforme o preço do Bitcoin varia, então é uma forma indireta também de você comprar Bitcoin, uma forma super legalizada e super ok. Dá para comprar Bitcoin até com dinheiro. E isso é muito interessante. De novo, esse mundo é tão rápido, evolui tão rápido, que está todo mundo fazendo várias iniciativas ao mesmo tempo. Tem um site aí, esse azte.co, que você consegue procurar no site quais são os agentes parceiros que aceitam dinheiro e eles vão te dar em troca uma carteira em papel, um voucher que pode ser convertido. É um voucher que tem bitcoins lá dentro. Então, isso é uma coisa muito interessante. Isso é para vocês entenderem o quantas coisas estão surgindo nesse universo. É muita coisa. Então, o dia que a gente fizer uma live só sobre autocustódia, sobre carteiras de autocustódia, a gente vai ter que conversar sobre as carteiras feitas de papel, que também são uma alternativa bem interessante e são bastante seguras até certo ponto para valores mais baixos. Esse mercado é gigantesco, pessoal. E qual é a melhor forma de você adquirir seus bitcoins, né? Bom, depende do seu perfil, depende das suas necessidades, depende do quanto você vai comprar. Se você está começando agora de valores baixos, vai para a corretora centralizada, é o jeito mais fácil, vai aprendendo como é que funciona. No futuro, quando você tiver um pouquinho mais de dinheiro acumulado, um pouquinho mais de bitcoin acumulado, recomendo você estudar como é que vai para a autocustódia. Mas, de novo, a autocustódia, o maior perigo é o próprio usuário. Se o usuário não souber fazer seus cuidados de segurança digital e não tiver uma boa capacidade de armazenar sua chave privada, pode se dar mal, porque não há como recuperar a chave privada se você perdê-la, tá? Dentro desse site aí, ó, bitcoin.org, você tem uma série de dicas qual é a carteira ideal para você. Bitcoin.org é um site colaborativo feito por desenvolvedores e pessoas que querem promover o Bitcoin, e nele ele faz avaliação de carteira, porque todas as carteiras recomendadas por ele são de código aberto, que tem algum grau de segurança, e ele diz aí quais são as mais seguras, quais são as mais inseguras, quais são os vantagens e desvantagens de cada carteira, e você pode escolher a sua, tá? E por fim,
a gente comentou aqui na nossa live o halving. O que é halving? Halving é justamente esse ciclo que ocorre de 4 em 4 anos do Bitcoin, que é devido à redução da remuneração para os mineradores. Essa redução ela acaba reduzindo a oferta de novas moedas que são produzidas em cada bloco e aumenta a pressão sobre o preço do Bitcoin. Então ocorreu nos últimos anos a sequência de 4 em 4 anos de um perfil muito parecido aqui. Houve um período de acumulação, houve um período de crescimento, houve um período de, o pessoal chama de bolha aqui, e depois um período de ajuste. Eu não vou chamar de crash porque eu acho forte. Ajuste. E só que vocês podem reparar que o período de bolha, olha só, aqui em 2013 foi gigantesco o crescimento, 9.000%, já foi menor aqui em 2017, 2.300%, são valores altíssimos, mas menor do que o anterior, e aqui foi no halving passado foi 260%, ou seja, bem menor. Está diminuindo a volatilidade, isso era uma tendência. Acontece que aqui dizem que houve um problema por causa daquela falência da FTX que eu comentei. Houve um problema que era para esse halving ter sido um pouquinho melhor, foi pior por causa da FTX que estava fazendo uma fraude. A grande incógnita é agora aqui em 2025, qual vai ser esse período de bolha? Será que vai até 500 mil dólares, como tem gente falando por aí? Bom, eu sou mais conservador, eu acredito que os juros americanos vai continuar alto e a gente vai ver um pico aí de no máximo 200 mil dólares, talvez de 150 mil dólares, mas juros americanos altos é caro para os Estados Unidos e é caro para toda a economia mundial. Eu não sei por quanto tempo eles vão conseguir manter isso. Mas é a minha perspectiva para 2025, tá? E essa história de que os estados estão querendo comprar Bitcoin para fazer reserva estratégica tem um problema. Principalmente para a burocracia dos estados é muito grande e se eles realmente querem comprar Bitcoin, eles vão querer comprar barato. Então, provavelmente, eles vão fazer todo o esforço do mundo para continuar mantendo o Bitcoin o mais barato possível para eles comprarem. Isso significa que os juros podem se manter alto também nesse aspecto para manter o preço do Bitcoin mais contido. E outra coisa que eu mencionei na live foi as outras criptomoedas tipo Ethereum e Solano, que também atrapalham o crescimento do Bitcoin. Toda hora surge uma criptomoeda nova que também suga um pouco da demanda pelo Bitcoin. Essas moedas merecem também uma live só para a gente comentar sobre isso, mas elas são bem diferentes do Bitcoin, com aplicações diferentes. E a gente pode comentar isso depois. Basicamente é isso, pessoal. Obrigado. Foi um resumão super rápido aqui.